Jeremias. Estudo organizado por Lucas de Paula e Wagner Pinheiro. Bibliografia: Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur, Bíblia Shedd, Comentário Bíblico Moody e Manual Bíblico de Halley. Análise. Jeremias foi um sacerdote e um profeta do Senhor em Judá. Seu longo ministério, de mais de 40 anos, se estendeu desde 626 a.C. até poucos anos depois que Judá deixou de existir como Estado, em 586 a.C. Foram muitos e muitos anos de apostasia religiosa, desde Manassés, 696 a 642 a.C., até Zedequias, 597 a 586 a.C. Jeremias sustentou com entusiasmo a reforma religiosa nos tempos de Josias, 640 a 609 a.C., que teve início em 628 a.C., até que percebeu que não estava mudando o coração do povo. Os resultados do reavivamento tiveram curta duração. Anos depois da morte de Josias, a Batalha de Carquemes, 605 a.C., estabeleceu o controle babilônico sobre a Ásia Ocidental. Sob os últimos 4 reis de Judá, mais de 20 anos de apostasia religiosa e fraqueza política tornavam inevitáveis a queda de Jerusalém em 586 a.C. e o exílio. As desencorajadoras circunstâncias sob as quais Jeremias trabalhou e a extraordinária extensão em que a idolatria substituíra a religião revelada em Judá são claramente refletidas nas profecias de Jeremias. Também vemos o reflexo da angústia espiritual de Jeremias ocasionada por essa apostasia, bem como a agonia sentida com a aproximação dos exércitos da Babilônia. Jeremias revela um envolvimento pessoal mais profundo com sua mensagem do que os outros profetas. Não obstante, Jeremias não era pessimista, era essencialmente um guerreiro de Deus que era igualmente vigia e testemunha. O capítulo 1 descreve a chamada de Jeremias ao sacerdócio. Os capítulos 2 a 13 nos capacitam a reconstruir as condições em que ele profetizou, enquanto os capítulos 14 a 33 refletem como Jeremias tinha consciência de Deus e comunhão com ele. O guerreiro então surge como vigia de Deus, capítulo 34, versos 1 e 45, versos 5, e como testemunha de Deus, 46, verso 1 e 52, verso 34. Nos oráculos de Jeremias, Deus, o governador moral do mundo, é o Deus da aliança de Israel. Por meio de Israel, Deus procurava atingir propósitos morais. A nação de Israel estava dividida, Israel ao norte e Judá ao sul. Infelizmente, os adultérios espirituais da nação do norte com os Baalins compeliram Deus a separar-se dela, o exílio. Judá, a nação do sul, não aproveitou a lição da experiência do norte. Ultrapassou Israel em impurezas sexuais, ainda que sem razão repelisse as acusações de infidelidade religiosa. Por conseguinte, Deus precisava julgá-la. Jeremias proclamou uma mensagem de salvação, embora fosse apenas o outro lado da condenação. A despeito dos adultérios de Judá, o arrependimento poderia ter interrompido o processo de separação, exílio, tão grande é a graça do Senhor. Judá, porém, estava tão firmada em sua concupiscência que era irascível à correção moral. Gradualmente, foram desaparecendo as virtudes sociais. Sacrifícios e rituais falharam como substitutos do arrependimento e da retidão. A espantosa pecaminosidade de Judá significava que aquele pecado era congênito, o que explica sua inaptidão moral. Resultava de uma natureza pecaminosa. O julgamento era inevitável, exílio, mas esta não era a palavra final. Um remanescente,
haveria de viver sob o império do Messias, Jesus Cristo, em segurança religiosa e social. O reto governo do Messias sobre um povo justo ajuda a explicar a doutrina de Jeremias sobre a nova aliança. Os indivíduos seriam retos porque seus corações seriam renovados. Obedeceriam às leis de Deus de todo o coração espontaneamente. A nova aliança, assegurando perdão e dinâmica moral interna, transcenderia o legalismo da antiga aliança. Finalmente, por meio da morte sacrificial de Cristo e da atividade interna e regeneradora do Espírito Santo, a nova aliança se tornou uma realidade. Autor: as profecias relativas aos últimos 5 reis de Judá não seguem uma sequência cronológica, de modo que não devem ser lidas como uma narrativa contínua. O livro é composto de oráculos poéticos, de fragmentos em prosa ou sermão, de narrativas em terceira pessoa e de um apêndice editorial. Seu último capítulo, 52, vide 51, 64, parte final. O arranjo desordenado pode ser uma evidência de seu caráter primitivo. Jeremias, certamente, foi auxiliado por Baruque em sua compilação, capítulos 36 e 45. O Novo Testamento contém numerosas referências a Jeremias. No Antigo Testamento, destaca-se a referência de Daniel, capítulo 9, verso 2. Jeremias 1, versos 1 a 19. Um homem podia ser sacerdote por direito de nascimento, mas só era profeta por vocação divina. Jeremias, apesar de sua reserva, foi chamado por Deus para o exercício do ministério profético de anunciar o juízo divino sobre Judá como consequência de sua idolatria. Deus prometeu que seria com ele e que o protegeria. Versos 1 a 3. Jeremias profetizou por um período de mais de 40 anos, durante a qual a palavra do Senhor veio a ele repetidamente. Capítulo 25, verso 3. Verso 1. Palavras. O hebraico dibre não significa só palavras, mas também feitos, e foi assim traduzido em capítulo 5, verso 28. Talvez aqui ambos os significados possam ser aplicados. Anatote, uma cidade no território de Benjamim, separada para a residência dos sacerdotes e levitas. Josué 21, 18. Localizada a 4,5 km a nordeste de Jerusalém, atualmente chama-se Anata. Verso 2. Josias, o último bom rei de Judá, que instituiu uma grande reforma na religião da nação. Governou de 640 a 609 a.C. e foi morto na Batalha de Megido, em 609 a.C., pelo faraó Neco. Verso 3. Jeoaquim reinou de 609 a 597 a.C., subiu ao trono 3 meses após a morte de Josias. Durante os meses intermediários, reinou seu irmão Jeoacás, até que faraó Neco o levou para o Egito. Zedequias, o último governante de Judá. Embora chamado rei, parece mais que foi um regente, agindo em lugar de Joaquim, seu sobrinho, o qual, após 3 meses de reinado, foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. 1/10 de Zedequias, 587 a.C. O exílio começou em 597 a.C., quando Nabucodonosor tomou Jerusalém e conduziu a primeira leva cativa para a Babilônia. Mas a destruição final da cidade foi em 587 a.C., que é a data considerada do exílio. Verso 4. Veio, literalmente continuou a vir. Verso 5. A criação e a vocação de Jeremias vem de Deus. Sua mensagem é principalmente para Judá, mas Jeremias também profetiza às nações. Verso 6. Não sei falar. Moisés fez protesto semelhante, Êxodo 4:10. Criança, em hebraico, nahar, que pode significar qualquer pessoa desde
3 meses a 40 anos de idade. Jeremias tinha cerca de 24 anos quando iniciou seu ministério profético. A Septuaginta traduz por demasiadamente novo. A resposta de Jeremias aponta para sua inexperiência e incapacidade, mas Deus capacita seus escolhidos. Versos 7 a 10. O poder por trás do ministério de Jeremias era a presença e a provisão de Deus. 2 Coríntios 3:5. Verso 7. A todos, literalmente em todos os casos, ou seja, em qualquer missão. Verso 8. Não temas. Tranquilidade e confiança são necessárias. Lucas 12:32. Eu sou contigo. Promessa essencial do Senhor a seu povo. Mateus 28:20. Verso 9. Tocou-me na boca. Capacitação. Na tua boca as minhas palavras. Jeremias foi consagrado o porta-voz de Deus. Ezequiel comeu um rolo. Ezequiel 3:2. Verso 10. Uso de 4 sinônimos para destruição e de 2 para edificação. A mensagem de Jeremias seria predominantemente de juízo, mas também de salvação. Versos 11 e 12. Um trocadilho no hebraico, amendoeira, shakat, velushoket. A amendoeira é uma árvore temporã que desperta de seu sono no inverno, bem antes das outras árvores. Ela é a árvore a florescer na primavera. A florescência aparece antes das folhas. O profeta frisa que Deus está continuamente operando na história e nas pessoas, fazendo frutificar seus planos. Verso 13. Panela, utensílio doméstico para cozer alimentos ou lavar roupas, era levada à fervura soprando-se o fogo. Note a região de onde vêm as calamidades. Logo, a panela com conteúdo escaldante se inclinava para o sul, derramando juízo sobre Judá. Verso 14. Do norte. Era o caminho normal de qualquer invasão das grandes nações de então, a não ser o Egito que viria do sul. Verso 15. Todas as cidades, uma invasão completa da terra. Verso 16. A questão central do livro é a infidelidade, sendo o pecado básico de Judá a apostasia. Obras das suas próprias mãos. Esta frase é comum na Bíblia para descrever a idolatria e, ao mesmo tempo, comprovar suas bases falsas. Isaías 44, versos 12 a 17. Aplica-se também aos que pensam salvar-se pelas suas próprias obras e virtudes, recusando, pois, a salvação gratuita de Jesus Cristo. Gálatas 3, de 6 a 14 e 5, de 1 a 6. Verso 17. Cinge. Envolver ou enrolar com cinto a longa e larga veste oriental, em preparação para uma ação enérgica ou grande conflito. Espantes. Ser abatido ou disperso pelo terror ou ansiedade. Verso 18. Seu ministério seria ao mesmo tempo ofensivo e defensivo. Mais tarde, cada grupo ou categoria de cidadãos se oporia a Jeremias, mas sem sucesso. Verso 19. Nota: este capítulo nos ensina que é a vocação de Deus que forma um profeta e não a educação humana. É Deus que o chama, verso 5. É Deus que inspira a sua pregação, verso 7. É Deus que o protege, verso 8. É Deus que determina a forma da sua ação, verso 10. Obedecer à vocação já traz consigo mesmo o poder para cumpri-la, mas desobedecer produz a derrota total, verso 17.